RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do RBV Entrevista. Eu sou Ernesto Júnior e o assunto de hoje diz respeito ao direito eleitoral, direito público, eleitoral público nesse período de eleições gerais de 2026. A gente recebe aqui nos nossos estúdios, nessa edição do RBV Entrevista, a doutora Roberta Weber. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é uma alegria estar aqui para falar desse assunto que é importante e que começa a ficar mais efervescente agora que a propaganda já está permitida. E nesse momento a gente já tem aí menos, aí média de 1 mês e meio para o pleito, do dia 4 de outubro, até menos do que isso, porque aí já nos próximos dias completaremos 30 dias para as eleições em primeiro turno, e a gente tem alguns pontos que aí a população, num todo, precisa começar a ficar mais atenta. E o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com a senhora, com a doutora, é em relação à questão das eleições dentro do ambiente de trabalho. Porque se a gente voltar em eleições passadas, tanto a nível municipal, quanto a nível aí nacional, quanto nas gerais, sempre vem se registrando situações aí onde dentro do meio empresarial tem-se algumas questões envolvendo a colocação por parte dos empresários de nomes de candidatos para os seus funcionários, o que, de certa forma, é vedado por lei. Eu gostaria que a senhora explicasse como que se dá essa construção nesse momento em relação a essa temática. Esse é um tema muito delicado, porque as eleições, elas emergem e elas estão aqui. Nós estamos vivendo a campanha eleitoral e o processo democrático. Existe a lei veda todo tipo de assédio eleitoral, aquela imposição, aquela influência que busca coagir aquele que está na sua estrutura empresarial, sobretudo os empregados, para que apoiem um candidato ou outro. Para isso, ela tem vários mecanismos em vários degraus de proibições, como, por exemplo, a gente já começa pela proibição da veiculação da propaganda eleitoral em si dentro das empresas. A propaganda, a placa, a bandeira, a plotagem de carros de empresas, elas são proibidas, é vedado. A realização de reuniões dentro dos ambientes empresariais também, no sentido de angariar um apoio aí em meio aos empregados, aos trabalhadores, elas são também vedadas, expressamente proibidas, não é possível. Que não significa que não possa haver uma panfletagem, por exemplo, na porta daquela empresa. E também não significa que nós não possamos falar sobre política, nós não vivemos numa ditadura no sentido de não falar sobre política, ou de que daqui a pouco aquele chefe, aquele empresário não possa abordar esse tema dentro do seu ambiente empresarial. Não é isso. O debate ele é permitido. O que se veda é esse assédio e essa coação no sentido de que, principalmente, nós teremos alguma contrapartida naquele ambiente se votarmos ou se apoiarmos determinado candidato. Essa é a vedação. Eu aproveito a gente falando ainda dessa questão aqui, e se o próprio candidato vier até a empresa querendo apresentar o seu plano, suas propostas, essas discussões, a lei tem alguma questão em cima disso, do próprio candidato vir até a empresa, não convidado pelo proprietário, pelo empresário, mas ele vir em busca desse espaço? Isso, como que dentro da legislação é trabalhada essa questão? Perfeito. Até a resolução desse ano, 2026, porque no direito eleitoral, a cada 2 anos nós temos um novo pacote de resoluções, nós não tínhamos uma previsão muito específica que diz que a punição pelo assédio eleitoral, ela alcança aquele que procedeu com o assédio e aquele que permitiu que o assédio ocorresse. Então, hoje nós temos mecanismos, claro, para apurar essa conduta também de quem permitiu que aquilo ocorresse.
Não é permitida a propaganda eleitoral dentro dos ambientes empresariais. A lei fala nas pessoas jurídicas, né? Dentro desses bens que nós chamamos de bens de uso comum para fins eleitorais, em que pese sejam privados. Então, o candidato que eventualmente incorrer nesse ilícito, ele está sujeito a multa. E a depender da repercussão, da gravidade, do quanto aquilo é capaz de influenciar na disputa entre ele e os demais candidatos, ele pode também responder por alguns crimes eleitorais, por alguns ilícitos aí, tendo uma cassação de registro, eventualmente a cassação, mesmo que eleito, ele pode vir a perder o seu mandato. E o empresário também pode sofrer sanções em relação a essas duas temáticas que a gente já conversou por aqui, né? Sim, pode haver a pena de inelegibilidade, né? As sanções prevêem também a inelegibilidade, a aplicação de multas também, né? Então, o empresário, ele não está proibido, isso é muito importante falar, né? Porque não é qualquer comentário, não é expressar a minha opinião. Eu entendo que o candidato X é o mais preparado, eu entendo que o candidato X tem projetos que possam aí nos atender. Agora, prometer vantagens ou então, de alguma forma, coagir como vocês devem, vocês precisam, é vedado e ele pode responder por isso também com multa, com inelegibilidade. Aí ele não entra na seara dos registros, porque ele não é um candidato, mas ele pode ser penalizado, sim. Em conjunto disso tudo, a gente também tem uma parcela do empresariado que aí, através dos seus CPFs e não dos seus CNPJs, acaba fazendo doações, né? Essas campanhas. É preciso saber dividir até onde vai o CPF do empresário e começa o CNPJ, né? Sim. Hoje não são permitidas doações de pessoas jurídicas para candidatos. Expressamente vedado, porque nós já temos alguns anos aí de legislação nesse sentido. O empresário, enquanto CPF, sim. Existe um percentual que ele pode doar daquilo que ele declarou no seu imposto de renda, e aí ele pode sim ser um doador. A lei regulamenta os limites. Ele pode ser um doador, mas não significa que ele sendo doador ou então estando, né, nessa condição de apoiador, mesmo que para fins financeiros, como muitas vezes se fala em patrocinador daquela campanha, ele possa trazer essa campanha para dentro da sua estrutura empresarial de forma assim deliberada, né? Ele pode fazer ele pode fazer essa doação, essa participação na campanha fora do ambiente do CNPJ da empresa, né? Perfeito. Dentro, ele não pode ter esse trabalho, né? Dentro ele não pode. O empresário pode promover o seu candidato, se manifestar nas suas redes sociais, nos seus automóveis, dentro das limitações de dimensões. Enfim, né? Ele tem essa liberdade porque ele é um cidadão que vai também votar e que vai promover um debate. Agora, usar a estrutura em benefício, usar daquele CNPJ em benefício, sobretudo de uma forma que venha a causar um desequilíbrio no pleito, porque é muito importante que sempre que a gente analise uma conduta eleitoral nessa lógica do isso pode ou isso não pode, a gente volta e para. Isso me dá uma larga vantagem com relação a um outro candidato? O candidato precisa fazer essa análise. Ele precisa entender, eu estou causando um desequilíbrio entre as armas que todos os outros podem utilizar nessa campanha? Se sim, ele precisa refletir sobre aquilo. Então, o empresário, da mesma forma, ele precisa entender que existem as vedações objetivas, mas existem alguns limites que são muito mais subjetivos. Como, sim, ele pode manifestar a sua opinião. Nós temos um exemplo que, principalmente para Santa Catarina, é muito, muito claro nesse sentido, que é o Luciano Hang. Né? O Luciano Hang, a Havan, respondeu a uma ação no município de Brusque, que resultou em cassação.
de um candidato que foi eleito lá em Brusque, porque não é porque o Luciano Hang se manifestava a favor daquele candidato, porque o Luciano Hang, ele tinha uma posição, ele é uma pessoa que tem a sua opinião e que se posiciona de uma forma muito clara, muito contundente, e sim, a opinião dele é muito... Ela gera uma influência, de fato, mas ele se posiciona espontaneamente. Para aquele caso, daquele lícito, objetivamente falando, o que ocorreu foi o uso da estrutura da empresa de forma deliberada, de forma sistemática, para beneficiar um candidato. O candidato foi eleito, o candidato tomou posse. O processo foi julgado improcedente. O TRE de Santa Catarina não aplicou a cassação do mandato, mas o TSE aplicou a cassação do mandato, Ari. E aí, esse é um parâmetro muito objetivo, muito interessante de se utilizar. Aí, verificavam-se que empregava-se a estrutura de recursos humanos, inclusive da empresa, para sistematicamente promover aquela candidatura dentro das dependências da empresa, munido da logomarca da empresa. Então, você empresta a sua força econômica de uma pessoa jurídica para uma candidatura, sempre que não for uma opinião espontânea, uma manifestação espontânea. Doutora, a gente está falando aqui, né, da manifestação por parte do empresário para com os seus funcionários. Mas ele também não pode, eu imagino que também deve-se ter alguns olhares na questão de que ele não pode proibir que os seus próprios funcionários fora do ambiente de trabalho tenham os seus posicionamentos políticos e de candidatos também, né? Não pode ter essa proibição, essa cobrança aí de posicionamento, né? Perfeito. Esse também é enquadrado como uma forma de assédio, né? Ainda que você não peça o apoio ou não obrigue a um apoio, mas você proibir, no sentido de que olha, quem trabalha aqui não pode apoiar X, enfim, é uma vedação, porque ele está coibindo não apenas uma manifestação de pensamento. Ele está coibindo que aquele empregado escolha de forma livre. Né? Essa é a vedação que a legislação traz. A gente chama que o direito eleitoral, ele tutela a liberdade de escolher de forma livre com informações legítimas, verídicas. Então, é nesse sentido que nós precisamos sempre avaliar. Não é permitido, ainda que você manifeste essa opinião ou entenda que é dessa forma, mas manifestar uma proibição nesses moldes, principalmente que você me relatou aqui, ele caracteriza o assédio eleitoral e ele tem punições, ele provavelmente será apurado e punido na proporção daquilo que ficou comprovado. Obviamente, né? Nós estamos falando aqui daquilo que efetivamente tem gravidade, né? Não estamos aqui fomentando algum tipo de vedação ao debate. Mas, que é sempre importante. Que é sempre importante. Mas é interessante que no meio empresarial, que os empregadores, de modo geral, entendam que existem limites, sim, sobretudo nesse período aí, para que a gente possa, de fato, escolher de forma livre. Sempre pensar desta forma. Doutora Roberta, além do que a gente está falando aqui, né, que é da questão envolvendo o setor empresarial, que a gente já discutiu aqui no RBV Entrevista, um outro ponto que eu gostaria de abordar com a senhora diz respeito à questão dos influencers digitais, que estão cada vez mais presentes na nossa sociedade e que o direito eleitoral está trazendo algumas legislações em cima disso, do que pode e o que não pode, principalmente da presença dos candidatos dentro desses perfis desses influencers, né? Sim. Ernesto, esse fenômeno dos influencers, ele vem tomando uma natureza jurídica que muitas vezes ela não consegue sequer ser definida. Se é um CNPJ, se é um CPF. Com estrutura de CNPJ, esses CPFs, essas pessoas físicas, elas promovem atividades remuneradas, regulamentadas por contratos, com planos de mídia, enfim, com tabelas de preços. E
tá tudo bem eu vender o meu trabalho, a minha influência, numa estrutura privada, eu vender minha influência em favor de um serviço, por exemplo, de um produto. Qual é a lógica da lei eleitoral? A vedação expressa e sem exceções da venda de influência sobre o voto. Por quê? Aquele influencer, ele tem, de fato, uma audiência que muitas vezes supera uma audiência de um órgão de imprensa. A gente já convive com essa realidade. Uma página de Instagram, uma página de Facebook, ela tem um alcance que, sim, pode superar muitas vezes os veículos de imprensa. A legislação eleitoral regulamenta espaço em veículo de imprensa, em jornal, em TV, há muito tempo. Isso tudo é o feijão com arroz. A imprensa ela está regulamentada. Teve aqui no programa também o professor Arthur, que falou sobre a inteligência artificial. Hoje nós temos um limbo muito maior com relação à regulamentação da atuação do influencer nas eleições do que a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, o provedor de ele já sabe o que ele não pode fazer, especificamente. Ele é um CNPJ. Agora, esse ano especificamente, nós temos previsões que em 2024 não existiam como. A resolução 23755, ela está permitindo que os provedores de canais de internet, de páginas, derrubem de forma administrativa eventuais canais de influencers ou que promovam essa influência, que promovam um desequilíbrio no pleito, que promovam essa aparência de opinião espontânea em massa, A gente sabe que existem os movimentos digitais, As mobilizações digitais, elas existem e elas são legítimas. A gente lembra da época, vamos citar aqui um movimento específico do MBL, Ele originou uma mobilização digital espontânea. Era um movimento. Agora, o pagamento pela influência ele é expressamente vedado. E ele pode ser comprovado por outros meios. É importante que a gente entenda que então, o que eu não posso é ter um contrato e apresentar na minha prestação de contas esse contrato. Sim, você não pode. Agora, aquela manifestação do influencer, ela precisa estar no escopo daquilo que tem característica de espontaneidade. É difícil de fiscalizar. Hoje, esse é um limbo, É muito subjetivo comprovar que você está sendo remunerado para emitir aquela opinião, se aquilo não for formalizado. Mas a lei possui mecanismos para que isso seja coibido. E a gente observa sempre que a cada nova eleição, lá na de 2018 a gente tinha um panorama em relação a isso, que se aprofundou na de 2022, que se aprofundou na de 2024 e que agora vem ainda ganhando uma nova roupagem em relação a essa questão da presença digital, Exatamente. Há muito tempo a gente tem a proibição, por exemplo, de campanha eleitoral nas páginas de pessoas jurídicas. Não pode. A página da empresa, ela não pode veicular propaganda eleitoral. Ela muito provavelmente será multada porque alguém vai buscar essa tutela da Justiça Eleitoral. Agora, com relação às redes sociais, a lei veio evoluindo. O candidato, quando registra sua candidatura, ele precisa registrar e informar para o TRE em quais páginas ele veiculará a sua propaganda eleitoral. Isso começou aí já há algum tempo, sobretudo desde 2020, nós já temos essa obrigatoriedade. Após 2020, nós tivemos aí a criação de multas nesse sentido, para que a veiculação de propaganda eleitoral em páginas não formalizadas e não comunicadas fosse sujeita a multa. A gente teve já um início de proibição no sentido das opiniões pagas lá em 2024 também. A gente já sabia que não poderia formalizar. Em 2026, essa proibição ela aumentou a sua abrangência, porque, sobretudo por causa do caso dos concursos de cortes e do ranqueamento, Então, não pode
promover essa remuneração, não podem haver os concursos de cortes, de ranqueamento, qualquer que seja a pessoa, não só aquele candidato. Eu não posso promover, eu ainda que pessoa física, um concurso de cortes e de ranqueamento de influência em favor de um candidato. Eu também estou sujeito, ainda que eu não seja candidato. E ali, nisso tudo, ainda pegando o gancho dos influencers digitais, a gente tem um caso, que é o mais conhecido aí, que ganhou principalmente mais corpo, inclusive nessa eleição de novo, que é a presença de Pablo Marçal, que trouxe também inúmeros debates em cima dessa questão, né? Da questão envolvendo os influencers, agora dentro do meio político em si, né? Isso, porque a democracia, ela é feita de manifestação de pensamento. Ela é feita do debate. O debate é essa essência. Então, o direito eleitoral ele também tem esse desafio de não coibir a manifestação livre. Agora, também existe um mecanismo para que eu consiga preservar a paridade de armas entre todos aqueles que estão competindo, que todos os candidatos possam competir em igualdade de condições. Por isso que sempre que houver um abuso, o que é que aconteceu, de que forma, qual foi a interpretação no caso do Pablo Marçal? Que houve um abuso do poder econômico, porque ele remunerou em larga escala pessoas, aquilo, inclusive, a ação foi deflagrada porque aquilo saiu do controle dele, as próprias pessoas que recebiam postavam que estavam recebendo para incentivar outras pessoas a receber também aqueles valores. Então, isso tomou uma proporção, um corpo, que causou um desequilíbrio no pleito. Ele não só procedeu com uma conduta vedada, como ele desequilibrou o pleito com relação aos outros, outras pessoas que concorriam com eles, outros candidatos, né? Nesse sentido, o Pablo Marçal, o influenciador X, o Y, ele não é impedido de se manifestar politicamente, no sentido de falar quais são os seus entendimentos, as suas posições, de que forma ele... E até de dizer em quem ele irá votar. Não existe essa proibição. Existe uma remuneração com relação a isso, que é proibida, para que a gente não entre numa lógica de venda de influência. A gente tem um outro problema que ainda surge desse ambiente. Aqui eu estou falando do influenciador, ele é uma pessoa física identificável. Mas nós temos também aquelas páginas que se multiplicam. Nesse ano, os provedores de internet têm mecanismos e autorização para derrubar essas páginas que não têm uma origem identificável e que no meio do direito, enfim, e da comunicação em si, eles são conhecidos também como opaque news. É a informação opaca. Ela não tem uma origem. Ela tem um alcance de veículo de comunicação, mas ela é um propagador de interesses. Os provedores têm um mecanismo de fazer a derrubada dessas páginas agora, já com o aval da Justiça Eleitoral. Obviamente, historicamente tiveram, né? A gente tem os mecanismos de denúncias e tudo mais, mas existem também penalidades para aquele provedor que, estando ciente daquilo, não promoveu o reestabelecimento das condições iguais dentro daquilo que lhe é permitido. Então, é preciso tomar muito cuidado, né, com todos os movimentos que buscam disfarçar de espontaneidade posições ou posicionamentos políticos que, em verdade, eles são remunerados, são comprados, né, são comercializados. Tem um dinheiro investido atrás por parte, né, do meio político. Isso. É, de certa forma, utópico. A gente a fiscalização não vai chegar, e aí esse é um limbo em que, obviamente, não haverá prestação de contas de valores, né? Esse é um limbo que a gente trabalha aí, então, com uma estrutura que existe, mas o TSE, sobretudo, ele, a cada 2 anos, então, sempre no ano anterior, nós temos as audiências públicas, que possibilitam que a sociedade organizada leve as suas demandas e sejam criadas as resoluções para tentar regulamentar e coibir e tornar o pleito um pleito equilibrado para que todos concorram em igualdade de condições.
Doutora Roberta, para a gente concluir essa nossa conversa aqui, nesse momento aí, próxima semana, a gente tem aí, faltando exatamente um mês para o primeiro turno, e a gente já vem acompanhando uma corrida eleitoral, mesmo antes da oficialização das candidaturas, no momento das pré-candidaturas, mesmo antes do início da propaganda em si, a gente já teve uma corrida eleitoral muito aquecida em todo o território brasileiro. O que é preciso ficar atento aí nesses próximos 30 dias e o que a senhora observa, o que a doutora observa que por parte do direito, vai se levar muito em consideração nesse momento em relação a tudo isso que a gente abordou aqui? Ernesto, nós trabalhamos aí com um volume muito alto de proibições voltadas a tudo que circula pelas redes sociais. Nesse pleito, nós temos uma atenção muito específica àquilo que a gente chama de inteligência artificial, né? Existem novas vedações de circulação de materiais feitos por inteligência artificial. Eu entendo que a gente precisa se atentar àquilo que a gente não tem a certeza da origem. Se você não tem certeza da origem de uma enquete que foi lançada no teu Instagram para saber em quem você votaria, quem você acha que é o mais preparado, quem você acha que realmente representa, não compartilhe. Confira. Né? Fazer a conferência, checar a origem das informações. A propagação da informação ela está acontecendo de uma forma muito desenfreada. E nós precisamos formar as nossas convicções a partir de informações seguras. O eleitor tem essa condição. O eleitor é um sujeito inteligente, né? Ele dispõe de inteligência e ele pode fazer esse filtro daquilo que chega até você. Não é necessário ficar apontando quem está certo e quem está errado, porque muito provavelmente as estruturas de campanha, os jurídicos da campanha, eles estão armados para isso, né? Existe uma estrutura para que isso aconteça. Agora, o que eu entendo é que nós precisamos ficar atentos se eu promovo uma informação de qualidade, se eu estou atuando dentro dos limites da lei no sentido da minha influência, e aí eu estou falando sendo influencer, mas também daquilo que nós falamos no início do programa, que é da ascensão do empregador sob aquele grupo de empregados, enfim, sobre o seu ambiente empresarial. E se eu estou permitindo, de fato, que aquilo promova escolhas livres. Eu posso utilizar de persuasão e me manifestar, né? Agora, a gente precisa observar que esse é um momento que define o nosso futuro, né? De fato, é um momento em que a gente fala sobre preocupações. É um momento em que, sim, os candidatos, eles serão expostos. A figura do candidato, ela precisa ser exposta. Isso fomenta o debate, né? Os candidatos serão expostos, serão levadas informações sobre eles levarão de uma forma, o adversário levará de outra. Mas nós precisamos analisar de uma forma consciente e checar sempre a origem. Sempre checar a origem. É um ponto importante, né? É um ponto importante. Houve agora também, por exemplo, a gente falou aqui da corrida catarinense, aqui pelo governo do estado. Nós tivemos agora, neste ano, um julgamento, um posicionamento do TRE que alterou um entendimento, por exemplo. Existe uma norma que diz que é vedado o impulsionamento, porque o candidato pode impulsionar, né, desde que ele preste contas. O impulsionamento de materiais para promover críticas ao meu adversário, no sentido de desmerecer o meu adversário. O TRE de Santa Catarina, há 2 semanas atrás, julgou um processo aqui entre 2 candidatos à majoritária em Santa Catarina, flexibilizando esse entendimento no seguinte sentido. A crítica, ainda que ácida, aquela crítica dura, ela é permitida no impulsionamento, desde que não haja a modificação da verdade dos fatos e que não existam e de que aquele material corresponda à verdade. Que a situação que ocorria era o seguinte: um candidato utilizou um corte de um outro candidato em que outro candidato agradecia a ele por uma determinada obra no seu município, para dizer que aquele seu opositor então já lhe agradeceu por algumas situações. Mas ele cortou, tirou do contexto. Por isso ele foi multado.
Ao mesmo tempo em que, num outro caso, um candidato impulsionou vídeos relatando falhas que ele observou na gestão daquele seu opositor. Aquilo não buscou denegrir a sua imagem. Aquilo foi aquilo que a gente localiza no campo da crítica ácida. Isso vai acontecer. Os vídeos vão circular agora, de uma forma muito intensa. Já estão, né? Circulando. Nós precisamos entrar na página, conferir aquela página. Há quanto tempo essa página existe? De que procedência que tem? Nós temos aí páginas que copiam outras, até em logomarcas, né? No logotipo daquela página, ela é muito parecida com outra. Muitas vezes a tutela desse direito não vai chegar a tempo. O eleitor precisa parar e pensar e fazer um filtro de juízo de quanto aquilo é seguro. É nesse sentido que eu entendo. Que é um ponto bem importante. E a gente percebe que o direito, aí nesse momento das eleições gerais, vão surgindo os fatos, vão surgindo as questões e ele vai ter que ir se organizando para atender todas essas questões, como já foi com a inteligência artificial. Aí, algumas semanas atrás, tivemos, como a doutora disse, né, a presença do doutor Arthur aqui, trazendo essa questão também, agora a questão também dos influencers, como a senhora disse. E eu gostaria de deixar o convite para uma outra oportunidade, a gente poder voltar ainda antes das eleições deste ano, voltar a abordar esses temas, a tratar desses temas aqui no RBV Entrevista. Ernesto, o direito eleitoral é um direito vivo. Ele é pulsante, ele é vivo, ele se atualiza a todo tempo. E eu gosto muito, eu trabalho com direito eleitoral há mais de 10 anos. Nesse período de eleições, nós temos aí uma agenda assim, muito acalorada, mas este é o período em que a gente desperta para isso, né? E como profissionais de direito, a gente precisa que as pessoas compreendam a relevância, não de saber o que a lei permite, o que a lei proíbe, mas de formar as suas convicções de forma livre. Eu estou à disposição para retornar aqui. Na semana que vem, participarei na sede da OAB de Florianópolis de um debate entre os candidatos ao Senado, promovido pela OAB e o Grupo LIDE, que será uma experiência muito interessante. Eu farei parte da comissão que vai julgar os pedidos de direito de resposta. E quem sabe a gente possa retornar depois disso com essa experiência, assim, ainda num período ainda mais acalorado, mais próximo, porque agora todo dia é um dia de novos fatos, é um dia de mais energia depositada, todos depositarão, e a gente precisa estar preparado para receber isso tudo. Com certeza, eu já fico o convite para a próxima oportunidade por aqui. Já está previamente aceito, inclusive. Que bom, fico agradecido, e para você que esteve com a gente, fica o convite, este e outros episódios do RBV Entrevista, tu pode acompanhar a qualquer momento no nosso canal no YouTube, também no Spotify. A gente se encontra novamente na próxima semana, até lá. Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.